Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para continuar no nosso tema ansiedade. Bom, antes de tudo eu quero fazer uma pequena oração, né? Como sempre. Pai, eu sei que o Senhor fala conosco através de várias formas. Por isso, Senhor, se o Senhor puder, nesta tarde, fala com quem estiver ouvindo esse vídeo, seja o dia que for, e fala comigo e também me ajuda, Senhor, a ministrar isso para que seja claro para quem ouve. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, vamos lá. Hoje o tema é preocupações. Será que a preocupação adianta em alguma coisa? Ela ajuda ou piora a nossa ansiedade? Por que temos preocupações? Ai, meu Deus, vamos lá. Mateus 6, de 25 a 34. Por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, beber, nem o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Gente, não preciso falar nem nada, né? Aqui já tá falando. Por que a gente tem que ficar preocupado com essas coisas? A vida em si, o nosso corpo não é mais do que essas coisas? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial alimenta. Não sou vós melhor que elas? Gente, também não preciso falar mais nada, né? Porque prestem atenção. As aves, os animais por aí, o que eles fazem? Nada para poder eles viverem bem. Esses dias eu acordei de manhã, fui na janela, fiquei olhando o passarinho, tranquilo, acordando, cantando e picandinho ali e as coisas ali. E, gente, sabe sobre essa preocupação com o que a gente já veio de comer, de beber? Para mim, ficou muito claro quando eu ouvi sobre agradecer nas coisas e entender o propósito. Que era sobre, para um pão chegar na minha casa, precisou chover, precisou alguém plantar, precisou acontecer muitas coisas para ele chegar na minha casa. Porque depois que alguém preparou lá e cresceu, que Deus, né, fez com que crescesse, chovesse, as coisas acontecessem para que ele saísse o trigo, alguém foi lá colher, aí depois que colheu foi lá moer, aí depois que moeu foi lá pra padaria, aí alguém foi lá, acordou cedo, preparou o pão, aí esse pão foi lá pro supermercado, sei lá, ou embalou, enfim, aconteceu muitas coisas para que eu pudesse me alimentar com aquele pãozinho, às vezes aquele puma, né, que a gente compra às vezes. Ou mesmo um arroz, a fruta, pensa na cadeia inteira que precisou acontecer para que chegasse na sua casa. Então, assim, é muito além do que a gente trabalhar e ter dinheiro. É muito além do que nós podemos fazer. Isso, quem é homem do campo, que planta, hoje em dia é mais difícil, mas quem planta para comer, mesmo assim tá dependendo de Deus, porque se não chover, se não fazer as coisas direito ali, se a terra não for boa, não vai acontecer. Então, por aí a gente já percebe que é Deus quem nos sustenta, né? Vamos continuar aqui. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? A gente não pode aumentar, que tá querendo dizer aqui que a gente não pode aumentar um segundo da nossa vida, ó. Pode acrescentar referente à longevidade. Preocupar-se é inútil e não prolonga a nossa vida. Ou seja, a gente não vai viver mais ou menos, como eu já venho falando, por causa da nossa preocupação, da nossa ansiedade, né? E quantas vezes, por que vos preocupais? Olha os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Quem é que nós, por mais ricos que sejamos, por mais coisas que tenhamos, pode dizer que, eu tenho tudo? Gente, o universo é infinito. Então, tipo, por mais rico que a pessoa seja, ela nunca vai ser dona de tudo, ela nunca vai ter tudo. Por aí a gente já vê que, tipo, é inútil se preocupar. Outra coisa, pra eu estar vestindo essa roupa, que por sinal eu ganhei, alguém foi lá, fez todo o processo para chegar em tecido, para depois do tecido pegar, alguém costurou, e aí foi para alguém, e alguém não tava afim e deu para mim. Que eu nem sei, lembro quem foi, nem lembro se foi alguém assim, enfim. Mas tá vendo como a gente nem precisa se preocupar com isso? É claro, eu também me preocupo às vezes, é claro, as coisas acontecem, a gente fica, né, porque a gente acha que as coisas é pela nossa mão, pela nossa força, mas é inútil. Eu tenho que dizer, isso aqui é bom pra mim, porque eu toda vez eu falo, Meire, você tá falando sobre isso, então tenha fé, pare de ser ansiosa. Vamos lá.
Pois se assim veste a árvore do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, ou seja, que queima aqui, né? Quanto mais vós, vestirá vós, ó pequena fé. Portanto, não fiquem ansiosos dizendo o que havemos de comer e beber, ou o que havemos de vestir, porque todas essas coisas os gentios fazem. Ou seja, as pessoas que não acreditam em Deus, que não, os ateus, enfim, eles acreditam também né, que tem que se preocupar com as coisas. Portanto, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas. Ele sabe que a gente precisa, assim como ele sabe que o passarinho precisa, como todas essas coisas precisam. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as vossas coisas vos serão acrescentadas. E aí aqui ele vai falar assim, pequena fé, porque quando a gente está duvidando que aquilo vai chegar na nossa mão, ou que Deus vai preparar algo pra gente, ele tá falando aqui, ó, no comentário, que os discípulos estavam com pequena fé acerca da dúvida do poder de Deus e descrença em seu desejo de prover seus filhos. Você concorda comigo que quando a gente tá achando que não vai dar certo, ou que não é pra gente, a gente tá deixando de acreditar em Deus, gente, porque, né, no poder dele de suprir, de nos manter, de não deixar faltar. Claro, a gente olha para o mundo cheio de calamidade e tudo mais, a gente fica, mas a gente tem que ter fé. Eu falo pra mim, Miri, tem que ter fé. Aí vai falar assim, ó, a obsessão com posses materiais manifesta prioridades distorcidas entre os gentios. A gente acha coisa para ficar preocupado, acha coisa para se incomodar, acha coisa para ficar ocupado e acha coisa para ficar cansado, porque é o tempo todo. A gente quer um carro, aí consegue carro, aí tem que ter gasolina, aí tem que, entendeu? É um ciclo que vai crescendo a cada vez. Ai, quero uma casa maior, daí tem a casa maior, mas aí tem um monte de coisa para limpar ou alguém para pagar, daí não acha alguém, tá vendo? A gente tá sempre nessa recorrência. Então a gente tem que confiar em Deus, porque eu vou ter uma experiência agora mesmo. Eu precisava fazer uma coisa que Deus tocou meu coração de fazer, e aí eu fui fazendo aos poucos, depois eu não tive tempo, acabei não mexendo, e aí de repente Deus tocou meu coração, você tem que fazer aquilo lá. Aí eu vim aqui e comecei a fazer. Gente, parece que todas as coisas, as pessoas resolveram rápido, o pedreiro já veio. Gente, pedreiro, chegou, falei com ele, já veio aqui, já veio ver, passar o orçamento, porque eu preciso passar pela Assembleia, enfim. Gente, é poderoso demais o poder de Deus. Parece que ele deixa assim, no momento que vai encaixar tudo, aí ele fala, pronto, agora pode ir. Aí você vai e faz, quando você vê, tudo se encaixou. Continuando. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as vossas coisas vos serão acrescentadas. Não fiquem ansiosos, pois, com o amanhã, porque amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Ou seja, aqui tá falando, ó, Jesus não proibiu de fazer planos para o futuro, mas criticou a inquietação com relação ao futuro. Ele insiste que, em vez disso, seus discípulos se concentrem nos desafios do presente. Ou seja, o que eu preciso fazer hoje? O que eu tenho na minha mão hoje? O que eu preciso fazer? Como eu posso fazer? Sabe? É um desafio isso. Eu falo por mim que tenho começando uma empresa, engatinhando ainda, e mais ser mãe, e mais dona de casa, e mais tanta coisa, e coisas que Deus vai acrescentando nas nossas vidas. Mas quando Ele dá, gente, Ele provê. Quando eu falei que eu ia fazer esse vídeo, quer dizer, Deus tocou no coração, eu falei, Deus, como que fazer? Não tem tempo. Mas, gente, eu faço isso. E ele falou, ó, foi engraçado que ele foi preparando para que esse momento eu tivesse. E por incrível que pareça, quando parece que eu não vou ter esse momento, Deus supre. Hoje, Deus supriu. Tem uma amiga lá que quis ficar com a Maria Júlia, convidou, não pedi. Então, Deus supre todas as coisas, gente. É inútil a gente ficar preocupado. Preocupação não vai acrescentar em nada na nossa vida. A gente fica, porque somos seres humanos, pecadores, a gente acha que as coisas é com a nossa mão. Mas devemos sempre nos lembrar que, vamos lá? Lembrar que Deus é que cuida dos passarinhos, de todas as coisas. Deus é que faz as coisas crescerem. Que se a gente tiver dinheiro, tiver tudo, e Deus não fizer isso, não adianta. Por exemplo, agora na pandemia, quantas coisas a gente às vezes podia fazer, ou tinha dinheiro, e não podia. Por quê? Porque tinha uma doença aí limitando. Ou quantas vezes assim você quer comer algo e que nem agora, é tudo em alta e tal. Tem, porque tá muito rápido, mas se parar de chover de verdade e der uma seca tremenda, nem para vender vai ter. Então,
a gente se preocupa à toa. Se a gente se preocupar simplesmente com o reino dos céus, com ouvir a voz de Deus, entender aquelas coisas que está lá, eu coloquei aqui, ouvir aquele sentimentinho, ouvir o que Deus está fazendo, buscar o reino, Ele vai mostrar, Ele vai tocar, o Espírito Santo vai incomodar a ponto de você fazer, a ponto da Lucilene vir falar comigo, a ponto de eu me sentir incomodada para fazer algo, a ponto de eu falar com o presidente e falar, pode ir. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de parada, um pouquinho mais de ouvir a voz, ter um tempo pra gente descansar, ouvir e entender que a gente depende de Deus. Certo? Um beijo pra vocês e um ótimo dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.